Vamos ler então Romanos 7:4. Diz assim, Romanos 7:4. Assim, meus irmãos, também vocês morreram para a lei por meio do corpo de Cristo, para que pertençam a outro, a saber, àquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Vamos ler de novo? Assim, meus irmãos, também vocês morreram para a lei por meio do corpo de Cristo, para que pertençam a outro, a saber, àquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Irmãos, Paulo está falando algo aqui que é super importante e que na jornada nós vamos esquecendo. Ele vai dizer que, assim, em Romanos 6 ele fala que nós morremos para o pecado pelo corpo de Cristo, quando Cristo foi crucificado. Nós vimos na outra vez que nós estivemos aqui. E em Romanos 7 ele vai dizer que nós não só morremos para o pecado, mas morremos para a lei. E isso é algo que mexe com a gente. Eu lembro que quando eu comecei na caminhada com o Senhor, o primeiro presente que eu recebi, eu não falei para ninguém, né, que eu tinha tido encontro com o Senhor, assim, numa cidade longe, eu conto essa história para vocês. E aí quando eu cheguei, eu fui procurar minha avó. E falei, vó, eu quero ir na igreja e tal. Não falei nada para ela. E o que minha avó fez? A minha avó me levou na igreja e me deu uma Bíblia. Acho que isso é algo que você não fala, isso é normal, né? Falar de coisa, dar uma Bíblia. Só que ela falou assim, meu filho, lê esse livro aqui de Mateus para frente. Porque se você ler de Gênesis até o final, não sei, meu filho, faz assim. Esse livro, a gente entende ele do meio para frente. Bem simples assim, ela falou. E eu, irmão, naquela época então, muito menos, não entendi nada. Mas eu falei, bom, se a minha avó está falando, eu tenho a minha avó como alguém que anda com esse Jesus que eu tive um encontro, então eu vou ler esse livro aí do jeito que ela falou. Eu comecei a ler a Bíblia em Mateus. E lendo em Mateus, na minha casa, quando eu cheguei no Sermão do Monte, que Jesus começa a falar das bem-aventuranças e tal, a palavra começou a trabalhar no meu coração, até que Jesus chegou no ponto que ele fala, eu não vim para abolir a lei, mas eu vim para cumprir a lei. E não vai passar til nem y da lei, e vocês sabem a passagem, ele vai. Aí eu fui lendo, né? E aí, aí ele fala assim, vocês lembram o que Moisés falou? Moisés falou assim, eu porém falo assim. Aí eu olhava assim, eu falava, meu Deus do céu. Moisés falou de um jeito, já era difícil. Mas o que o Senhor fala depois parece que ficou mais difícil ainda. E eu estava ali querendo seguir a Jesus. O meu coração estava querendo conhecer a Jesus, querendo seguir a Jesus, mas quando eu cheguei nesse ponto, que eu terminei ali essa passagem, e que ele fala que quem ensinar a palavra, ou mudar o mandamento, né, é o menor no reino, não entra no reino. Eu falei, meu Deus do céu. E eu com aquela ânsia de eu quero aprender como é que eu faço para andar com Deus. Eu quero aprender.
E lindo o Sermão do Monte. Quando chegou nessa parte, no meu quarto, eu parei e falei, Deus, acabou. Feche tudo. Me ajoelhei e orei a Deus. Falei, Deus, o Senhor me conhece, o Senhor sabe. Eu quero te seguir. Mas eu não vou conseguir cumprir isso aqui. Eu não tenho condições de fazer isso. Eu gostaria muito, mas eu não vou conseguir. Eu preciso do Senhor. E aí fiz essa oração simples e deixei tocar a vida, né? E aí o Senhor foi trabalhando, comecei a frequentar a igreja lá, os irmãos começaram a nos ensinar, o Espírito Santo foi usando os irmãos. Por que eu estou falando isso, irmãos? Porque Paulo chega aqui, nessa passagem, e ele fala assim, meus irmãos, também vocês morreram para a lei por meio do corpo de Cristo. Vocês morreram para a lei por meio do corpo de Cristo. Quando a gente morre, por exemplo, quando nós vamos lá no cemitério, aquela pessoa que normalmente a gente conheceu vivo, que a gente se relacionava com ela, quando a gente chega lá, eu não sei qual a impressão que vocês têm, eu olho assim, eu falo, não está aqui. Por quê? Porque ele morreu. E existem algumas pessoas, normalmente, que fazem o quê? Ali, né? Por causa da proximidade, do carinho que tinha com a pessoa, vai falar com a pessoa, não vai? Fica lá, fulano e tal, isso, aquilo, outro. Mas qual é a resposta daquela pessoa para esse que está conversando com ela? Nenhuma. Por quê? Porque aquela pessoa está desconectada dessa nossa dimensão. Ela já está em outra. Ela está morta para aquela relação. Eu entendo, nós vamos ver aqui, que assim como o Senhor operou na cruz a nossa morte para o pecado, Ele também operou a nossa morte para a lei de Moisés, segundo o corpo de Cristo, no corpo de Cristo. Gálatas 2,19. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Paulo está falando, eu tenho essa consciência. Mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Agora, por que Deus nos crucificou para a lei? Romanos 7,12 diz que a lei é santa, boa, santa e justa. Por que Deus nos crucificou para a lei, irmãos? Porque embora a lei de Deus seja boa, santa e justa, ela já cumpriu o seu propósito em nossa vida. A lei foi dada para revelar o pecado, mostrando a nossa verdadeira condição de culpados diante de Deus e nos levar a Cristo. A lei foi dada para revelar
o pecado, mostrando a nossa verdadeira condição de culpados diante de Deus e nos levar a Cristo. Onde está isso? Depois vocês podem ver lá. Romanos 3, 19 e 20. Está escrito lá. Agora, eu peguei um texto aqui que o Senhor me deu ontem para a gente falar sobre isso. Olha que interessante. Abre lá. Deuteronômio 5, 29. Enquanto vocês estão abrindo, eu vou contextualizar aí para não ficar no ar. Aqui acontece o seguinte. Moisés saiu com o povo do Egito, toda aquela história que vocês conhecem. Aí começaram a andar, e abre o mar vermelho, e o povo passa e fica feliz, e sai do outro lado e tal, mas sempre tem aqueles que começam a questionar, e não é errado questionar, é legal você querer saber. Mas o cara quer arrumar alguma coisa, aí o cara começou a falar assim: escuta, Moisés, por que Deus só fala com você? E não fala com a gente? Eu também quero falar com Deus, velho. Aí, Moisés, como é aquele, né? Ele estava de mediador ali naquele momento, né? Ele vai fazer o quê? Ele vai falar, não, ele foi lá, foi falar com Deus. E Deus chegou e falou assim: beleza, eles querem falar comigo, vamos marcar um ponto então, tá? E aí, aquela passagem do Monte Sinai, né? Que Deus manda eles santificar e tal, todo o povo ali, que ele vai aparecer e vai falar com eles. E aí começa. E é nuvem, e é coluna de fogo, e os caras começaram a falar: meu Deus do céu! Aí esses mesmos que tinham falado assim: por que Moisés, Deus só fala com você e não fala com a gente? O cara não quer falar com Deus, correu para Moisés e falou: Moisés, pelo amor de Deus, fala você com ele. Porque quem é que ficou vivo diante desse Deus? Quem é que não falou com ele e ficou vivo? E começava, né, o medo. A questão do pecado, desde lá de Adão, que a gente vê que depois do pecado Adão se esconde da presença de Deus, foge da presença de Deus. O cara até quis assim, deixa eu ver, por que você só você pode falar com Deus? Eu também quero. Mas só que ele não tem natureza. Então ele fez o quê? Moisés, agora você vai lá e você fala com ele, e aí você pede para ele. Fala com ele, fala você, deixa chamado. E faz o seguinte: tudo que ele falar para você, a gente vai fazer. Não precisa falar com ele direto, não. Vai você, fala com ele. E tudo que ele falar para você, nós vamos fazer. E aí o que aconteceu? O que Deus fez? Deu a lei, né? Deu a lei. A lei que Paulo falou, para a qual nós morremos por meio do corpo de Cristo. E aí nesse verso 5, 29, né? Deuteronômio 5, 29 está escrito: Deus falando para Moisés, tá? Moisés foi lá falar para ele: olha, Deus, você sabe, né? O povo ficou meio assim e tal. Aí Deus falou: eles estão certo, tudo bem, tá tranquilo. Beleza, eles falaram tudo certo. E eles pediram, Deus, que o Senhor fale tudo para eles, que por mim, que aí eu falo para eles e eles vão obedecer, tá bom? Aí Deus falou assim, olha lá, para Deuteronômio 5, 29. Quem dera eles tivessem tal coração, que me temessem e guardassem em todo o tempo todos os meus mandamentos, para que lhes bem fosse a eles e a seus filhos para sempre. Você acha que Deus está desapontado aqui? Não. Ele fala: quem dera eles tivessem coração. Quem dera. Então, a lei ela foi dada para revelar o pecado, mostrando a nossa verdadeira condição de culpados diante de Deus. Não temos natureza para vivermos por meio da lei, naturalmente. Não nascemos com essa natureza. Segundo, a lei mostra para a gente que a gente não pode e nos leva a Cristo. Gálatas 3, 24 e 25. Vamos lá.
Gálatas 3, 24 e 25. Gálatas. Vamos lá. Gálatas 3, 24 e 25. Assim, a lei foi nosso tutor. Como está na sua Bíblia aí? Fala aí, essa palavra tutor aí. Foi aio. Foi o nosso, serviu de aio, ou foi o nosso tutor, para que fôssemos justificados pela fé. Gálatas 3, 24 e 25. Assim, a lei foi nosso tutor até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Vamos lá. O que é esse tutor? A palavra original é pedagogo, professor, aquele que pega na mão da criança e fala assim, ó, aqui, ó. Não, Paulinha, aqui, ó. Não, aqui, ó. É aquele que nos leva até a realidade, até onde a gente tem que ir. Então, a lei nos serviu de aio, de pedagogo, de tutor, de que nos conduzia aquele povo. Não é que eles tinham natureza, mas eram balizas para eles viverem dentro de uma sociedade e terem um parâmetro. Só que ela só dá para fazer isso. Olha o que Paulo continua a dizer. A lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo. Agora, porém, tendo chegado à fé, já não estamos mais sob o controle do tutor, da lei. Então preste atenção. A lei foi dada para revelar o pecado, mostrando a nossa verdadeira condição de culpados diante de Deus e nos levar a Cristo. Ponto. Cumpriu a sua função. Mas e agora? O problema é que a lei, ela faz o quê? Ela salva? Não. A lei é como se fosse um exame diagnóstico no médico. Né? Você vai lá no médico, você não está sentindo nada, de repente, mas você vai fazer um check-up lá. Faz um exame, tal, e descobre pelo exame que você tem uma doença. Mas o exame pode tratar você? Pode curar você daquela doença? Não. A lei, gente, serviu para isso. Deus deu a lei para a gente, para mostrar para a gente que a gente não conseguiria viver por meio daquela lei pela nossa própria vontade. Por quê? Porque a nossa vontade é perversa. É contrária a Deus. Nós nascemos perversos. Perverso sabe o que é? Um relógio roda assim, né? Os segundos. O que é um relógio perverso? Já viu um relógio perverso? No segundo ele roda assim, ó. Aí você fala, ih, esse relógio é perverso. Eu já vi um relógio desse doido. O ponteiro dos segundos, em vez dele rodar para a direita, né, para vocês aqui, né, em vez dele rodar para cá, ele roda para cá. Aí o cara, ih, esse relógio é perverso. Por quê? Porque ele roda contra a natureza. Assim éramos a gente. Então a lei e a gente não dá certo. E aí o que acontece? Muitas vezes a gente entra numa luta, tipo assim, aí a gente fica, vamos cumprir os 10 mandamentos. Aí chega o cara, quando é muito bom, chega no nono, sei lá, nos 9, fala, agora! Cara, caiu, errou. E o que a lei diz quando você errava um? Que você era culpado de todos. Não, por que você está falando isso? Eu estou compartilhando isso com vocês, irmãos, porque eu vejo isso na nossa
desses 2000 anos que nós temos de cristianismo, vamos dizer assim, fé cristã, que muitos irmãos estão tomando o sentido da lei como o que Paulo fala aos Gálatas, e ele fala assim: escuta, o que aconteceu com vocês? Vocês começaram no Espírito, agora estão se aperfeiçoando na carne. E o que é se aperfeiçoar na carne? É ser promíscuo? Não, não é isso que ele está falando. É tentar viver por meio da lei. E qual foi o que Paulo, quando nós começamos a falar, que Paulo deixou bem claro que era algo que foi consumado na cruz por nós. Que nós morremos para a lei por meio do corpo de Cristo. A lei cumpriu o seu propósito, me levou até Cristo. E agora? Agora é Cristo. Estou continuando, vamos lá. Estão entendendo até aí, gente? A lei era como um exame diagnóstico. Ela nos mostrava a doença, mas não podia nos curar. Ela nos conduzia ao tratamento certo, que era a fé pela graça no Cristo crucificado e ressurreto. Vamos abrir lá Lucas 5, 31, 32. Lucas 5, 31, 32. Aí para mim faz sentido agora o que Jesus vai falar. Olha o que Jesus disse aqui. Lucas 5, 31, 32. Ele diz assim: aqui na minha está assim: Jesus tomou a palavra e disse, Jesus respondeu-lhes, né? Como diz aí em algumas traduções: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Olha que coisa maravilhosa. A lei, ela só me dava um diagnóstico. Qual é o diagnóstico? Você é um doente. Está falando de mim, tá? Fala de mim. Você é doente. Mas ela me tratava. Ela me conduzia a ele. Aí Jesus fala assim: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Qual que é a minha doença? Pecado. A lei não é a doença. A lei é boa, santa, justa. Mas eu sou carnal. Eu não cumpro a lei. E aí Jesus fala assim: os sãos não precisam de médicos. Quem são os sãos para Jesus aqui? Se você pegar a passagem, você vai ver que são pessoas que eram os doutores da lei daquela época, que buscavam viver uma vida santa por meio da lei de Moisés, e que era só fachada. Porque nós acabamos de ver o que Deus falou lá. Quem dera eles tivessem coração para cumprir a lei. Ia ser ótimo. Então, era só fachada. Mas eles chegaram para Jesus, os discípulos, e falaram assim: escuta, seu mestre come com publicanos e pecadores? E aí Jesus entra na frente dos discípulos e fala isso aqui: ô querido, você que busca se justificar na lei, você que é são, os sãos não precisam de médico. Eu não vim chamar justos. E que justiça é essa? A justiça própria, que provém da lei, de eu cumprir as obras da lei e ser feito justo, achar que eu sou justão. Por quê? Porque eu vim para cumprir a obra da lei. Então eu cumpro a lei, então aí eu sou justo. Jesus falou: eu não vim chamar justos, e sim gente que pela lei compreende que é doente, e que me clama a mim
Eu vim para esses. Gente que precisa ser tratada, que precisa ser curada, que precisa de médico. E é maravilhoso, né, irmão? Porque aí, naquele dia que eu estava lendo lá o sermão, né? Aquele dia foi o dia que eu cheguei à conclusão de que a lei não podia me salvar. Ainda que eu quisesse viver pela lei, eu não ia conseguir, porque o Espírito Santo me convenceu que eu não tinha condição de fazer aquilo. E ainda que eu quisesse muito. Porque muita gente, irmão, toma esse caminho com piedade, mas estão enganados. E vão ficar que nem o cachorro com a salsicha amarrada no rabo, correndo em volta e não vão chegar a lugar nenhum. E Paulo falou para a gente no começo o quê? Vocês, irmãos, morreram para a lei por meio do corpo de Cristo. Eu, mediante a lei, morri para a lei a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Acabou. Não vivo mais eu agora. Agora é Cristo. Jesus veio buscar e salvar eu e você. Que compreendemos ou que chegamos ao ponto de reconhecermos que não conseguimos cumprir a lei de Deus, ainda que ela seja boa, justa e santa. Então, como é que Jesus vai nos salvando? Como é que isso vai acontecendo? Vamos lá em Gálatas capítulo 3 agora, para a gente terminar, porque estava só uma introdução, viu, irmãos? Tô brincando. Olha como que o Espírito Santo usa o apóstolo Paulo para falar com a gente, botar toda essa conversa que nós conversamos em ordem para a gente compreender. Eu vou simplesmente ler aqui o texto, capítulo 3, do 8 ao 14 primeiro. E a gente vai lendo e vou comentando onde eu achar que letra, né? Mas o texto é bem claro. Gálatas 3, do 8, versículo 8 ao 14. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria os gentios pela fé, pré-anunciou o Evangelho a Abraão, dizendo: em você serão abençoados todos os povos. A Escritura previu que Deus justificaria os gentios pela fé. Quem é gentil? Eu, você, o irmão, você, todos nós. E ele previu isso, prenunciou o Evangelho a Abraão, dizendo: em você serão abençoados todos os povos da terra. Esse texto é aquele texto que está em Gênesis 12, 3. Lembra quando Deus chama Abraão? Fala: em ti serão benditas, abençoarei quem te abençoar, abençoarei, e em ti serão benditas todas as nações, todas as famílias da terra. Irmão, isso aqui é muito grande, irmão. Todas as famílias da terra são abençoadas por meio desta promessa que Deus fez em Abraão e que ele vai mostrar onde que ele cumpriu. Olha aqui. De modo que os que têm fé são abençoados com o crente Abraão. Pois todos os que são das obras da lei estão debaixo de maldição. Olha que pesado. Porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. E é evidente que, pela lei, ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede de fé.
mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Então presta atenção no que Paulo está falando. Quem quer viver pela lei, não precisa de fé. Porque ele vai viver movido no braço dele. Você lembra que está escrito também, acho que em Jeremias, não lembro o texto agora, mas está escrito assim: maldito o homem que confia no homem e faz da sua carne, da sua força, do seu braço, o seu alicerce. Está junto com essa maldição aqui, irmão. É a mesma maldição. Por quê? Porque os que são da lei são malditos, porque mesmo que eles tentem viver pela carne, eles não conseguem chegar a um fim. E Paulo está falando aqui, olha gente, é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo vive pela fé. Pela fé o que? Na lei de Moisés? Não. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar seus preceitos, por eles viverá. Cristo nos resgatou. Sabe a maldição da lei? Que está lá? Um monte de maldição. Se você não fizer isso, você está maldito. Maldito aquele que não fizer isso. Maldito aquele que não sei o que lá. Maldito aquele que não sei o que lá. Maldito, está tudo na lei lá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeira. Então, como é que eu e você fomos resgatados da maldição da lei, de não conseguir cumprir a lei? Por meio do sacrifício de Cristo. Por isso, irmãos, e é um parênteses que eu vou fazer assim, as pessoas não querem falar da cruz de Cristo. A gente às vezes nem gosta muito. Parece um negócio que é um do passado, um negócio que não faz sentido. Mas está tudo lá. Se nós, irmãos, andássemos por fé, nós não ficávamos preocupados com a lei. Nós ficávamos olhando para Cristo. Porque como foi cantado aqui, eu nem combinei com a Maísa. Qual a canção que ela cantou aqui? Escreve... Eu nem conhecia aquela canção, viu? Escreve a tua lei no coração. Que coração? Aquele coração velho lá, que você não tem coração para ler? Não, no novo. No velho não dá. No velho precisa trocar o coração. Você já trocou o coração? Deus já trocou seu coração? Já, agora tem um novo coração, um novo Espírito. O Espírito Santo habita em mim. Então, Deus escreve a lei dele no seu coração e no meu. E Ele nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição em nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que foi pendurado no madeiro. Veja, Jesus andou aqui 100% pela fé no Pai, não aboliu a lei, cumpriu a lei, e ainda não só a lei, ele cumpriu toda, porque ele cumpriu as maldições também, quando ele tomou sobre si as nossas maldições. As maldições da lei foram colocadas sobre Cristo. Por isso que Paulo fala aos Colossenses o quê? Que o escrito de dívida que era contra nós em suas ordenanças foi cravado na cruz. Nós estamos livres. Nós precisamos mais ficar preocupados com a lei. Nós precisamos tirar esse olhar, irmãos, de judaizantes que nós recebemos. Eu recebi, irmão. Eu fiquei muito tempo de judaizante, crendo em Cristo, mas buscando viver pela lei. E isso não é possível. Não é esse o caminho que Deus quer para nós. E por que ele foi feito maldito, todo aquele que nos resgatou da maldição da lei, por meio do corpo de Cristo? Para que a bênção de Abraão, qual é a bênção? Qual é a bênção? Todas as famílias da terra são benditas. Quando eu e você sair e olhar para uma família e falar: aquela família ali, eu acho que tem uma maldição hereditária ali. Blasfêmia, heresia.
a maldição toda. Jesus resgatou todos nós dessa maldição. O que acontece é que aquela família, às vezes, que tem essa mentalidade, não sabe que na cruz de Cristo, essa maldição foi resgatada. Deus nos resgatou dessa maldição. E a bênção de Abraão, que é todas as famílias da terra, todas as nações são benditas no descendente que é Cristo, está valendo para todo mundo que crê. Agora! Então, amados, maravilhoso. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Cristo Jesus, a fim de que recebêssemos pela fé, não por praticar a obra da lei, o Espírito Santo prometido. Vamos lá, continuando aí no 3:21, tá? Seria então a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum. Se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, então a justiça de fato seria procedente de lei. Mas a Escritura encerrou tudo sobre o pecado, a função da lei, né? Para que, mediante a fé em Jesus Cristo, a promessa fosse concedida aos que creem. Mas, antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei e nela encerrados para essa fé que no futuro havia de ser revelada. Ele vai repetir aquele texto, que a lei se tornou o nosso guardião para nos conduzir a Cristo, até que fôssemos justificados pela fé. Mas agora que veio a fé, nós permanecemos subordinados ao guardião. Pois todos vocês são filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos vocês que foram batizados em Cristo, de Cristo vos revestiram. Mas vocês veem como as coisas se repetem? Como é que Paulo falou aqui? Olha, pois todos vocês são filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus, porque todos vocês que foram batizados em Cristo, de Cristo se revestiram. Como que eu fui liberto do pecado? Jesus disse assim: quando eu for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. O que aconteceu com ele na cruz? Ele morreu. Estou crucificado com Cristo. Por quê? Porque ele me atraiu. A gente falou isso da outra vez. E aqui, Paulo cita a mesma expressão: os que foram batizados em Cristo, de Cristo se revestiram. E o que é ser batizado em Cristo? É estar em Cristo. Como que eu estou em Cristo? Estou em Cristo porque quando Cristo veio, Ele me atraiu com seus laços de amor e cumpriu cabalmente, me incluindo naquela cruz e me fazendo morrer. Morrer para o quê? Morrer para o pecado e morrer para a lei. Morrer para a lei. Por quê? Olha, não cumpriu a lei, tem que morrer. Ou então tem que oferecer um sacrifício, não era assim? E o que os caras faziam? Ofereciam um sacrifício que era a sombra do sacrifício de Cristo, que é perfeito. Agora que veio Cristo, e que eu creio que eu fui incluído, que aquele morreu por mim, que eu morri com ele, agora não tem mais sacrifício, irmãos, nesse sentido. Não tem. Estamos livres do jugo da lei, por meio do corpo de Cristo. Eu fui, mas eu quero cumprir a lei. Mas você está livre, irmão. Eu estou livre. Jesus não quer mais que eu cumpra, porque Ele cumpriu a lei por mim e por você. Deus está 100% satisfeito com o que Cristo fez. E Ele imputou esta justiça a nós. Ele está satisfeito. Então não precisamos, irmãos, viver com jugo. Lembra que Jesus falou? Jugo da lei. Não há necessidade, irmão. Deus já sabe que a gente não consegue. Era só para a gente saber disso. Já sabemos.
Agora vamos depender da vida de Cristo que está em nós. Vamos depender do Espírito Santo. Vamos buscar crescer em relacionamento com a pessoa do Pai. Como você acha que Jesus venceu aqui como homem? Porque ele era Deus? Não, ele estava esvaziado. Ele era Deus. Mas estava esvaziado e viveu 100% como um homem sem pecado. E como que ele conseguiu vencer? Você já parou para pensar? Jesus falava assim: eu de mim mesmo não faço nada, mas como eu ouço do meu Pai, assim faço. Então, amados, nós todos somos filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos nós que fomos batizados em Cristo, e graças a Deus que Ele foi à cruz, porque foi lá que nós fomos batizados em Cristo, fomos revestidos de Cristo. Assim sendo, não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vocês são um em Cristo. E aí sabe o que Paulo está falando aqui? Quem está em Cristo, e Cristo está nele, vive pela fé, na realidade que nós caminhamos aqui no chão da vida, não pode. Não pode ter judeu nem grego, nem escravo, nem liberto. Não tem, esse aqui é diferente daquele. Em Deus, não tem. Na fé que Ele nos chamou, não, porque todos eles nos uniu num só lugar, e nos deu a condição da mesma salvação a todos os que creem, a todos. Então não pode ter nem grego, nem judeu, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher. Aí agora eu vou dar um parênteses, porque você sabe, né? Aí o cara lê isso aqui e fala assim: então está liberado, né? É normal. Não é normal. Não é isso que Pedro está falando aqui. Ele está falando aqui que como Paulo disse também aos Coríntios, quando um homem depende da mulher e a mulher depende do homem, um não é sem o outro. Por isso que é a igualdade. Cada um cumpre a sua função que Deus determinou na simplicidade. Agora, a gente não sabe o que é isso. Então a gente faz o que a gente faz. O que o mundo faz? Machismo e feminismo. É isso que o mundo sabe produzir. Mas o que é que Deus disse? Não há nem ninguém mais, nem homem nem mulher, porque todos vocês são um, todo mundo é igual. E é nessa consciência de que nós morremos por meio do corpo de Cristo para a lei, que nós não precisamos mais da lei. Não precisamos mais, irmão. Sabe por quê? Por que eu não mato? Por que quando eu tenho ódio eu não mato? Ou porque quando há o ódio eu não mato? Porque eu amo. Porque a lei está escrita no meu coração. E eu, já que Jesus falou, eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes, para que eles vim chamar eles para o arrependimento. É isso, ele veio chamar a gente para o arrependimento. E o arrependimento não é uma vez na vida, não, é na vida inteira. É uma vida de mudança de mentalidade, porque nós estamos aqui. Todo domingo estamos aqui, caminhando junto, estamos caminhando junto, porque é assim que a gente vive e experimenta isso que Jesus está falando aqui, isso que Paulo está falando. Para a liberdade que Cristo me libertou e te libertou. Não viva mais debaixo de jugo da lei. Jesus não amassou na lei, não deu uma amaciadinha. Ele falou, a lei diz sobre os inimigos, eu digo, ame os inimigos. Aí não melhorou nada. Mas como é que vocês vão? Então, Paulo disse, já estou crucificado com Cristo. E vivo, não mais eu. Mas Cristo é quem vive. O odioso, o perverso, o maligno, morreu. O pecado ainda está no mundo, irmãos.
mas nós não somos mais escravos do pecado. E também agora ficamos sabendo hoje, como eu essa semana também li, como nós estamos vendo aqui, que nós não somos mais escravos da lei mosaica. Nós vivemos por meio de outra lei, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus me livrou e te livrou da lei do pecado e da morte. Já livrou. É pela fé, irmão, mas eu não estou sentindo, mas eu estou vendo. Mas através da palavra de Deus e de tempos como esse, nós vamos crendo, aprendemos a crer. Amém. E a caminhar nessa verdade. Amém? Amém? Então, qual foi o primeiro texto que a gente leu? Para terminar aqui, leiam aí. Romanos 7, do 4 ao 6. Nós vamos ler para terminar. Romanos 7, do 4 ao 6. Eu vou ler numa tradução chamada Nova Versão Transformadora, tá? Talvez pode ser que seja um pouco diferente da sua, mas está dizendo a mesma coisa. Assim, meus irmãos, vocês morreram para o poder da lei quando morreram com Cristo. E agora estão unidos com aquele que foi ressuscitado dos mortos. Como resultado, podemos produzir uma colheita de boas obras para Deus. Quando éramos controlados pela natureza humana, desejos pecaminosos atuavam dentro de nós, e a lei despertava esses desejos maus que produziam uma colheita de obras pecaminosas, cujo resultado era a morte. Agora, porém, fomos libertos da lei, pois morremos para ela, e já não estamos presos a seu poder. Podemos servir a Deus não da maneira antiga, obedecendo a letra da lei, mas da maneira nova, vivendo no Espírito. Amém? Essa é a palavra, irmãos, que eu vou compartilhar com vocês. Nós não morremos só para o pecado, morremos também para a lei. Isso nos leva à dependência. Dependência de Deus e dependência do Pai. Amém?